Olá pessoal, tudo bem? Como diz a nossa diretora, Lu, agora minha vez, estou aqui para fazer o podcast, nessa nossa saga, né, de histórias para contar. Meu nome é Paula Lopes Antunes Copertino Garcia, mas eu costumo dizer que meu nome é Paula, que Lopes da minha mãe, Antunes do meu pai, Copertino o primeiro marido e Garcia o segundo marido. Então para mim só sobrou o Paulo. Sou nascida em 1971, 29 de maio, hoje com 55 anos, casada, 2 filhos, uma neta, coisinha mais linda, advogada e hoje empresária. Entrei no Centro Escolástica em 1976, no pré, cursei até a 8ª série, aí eu repeti a 8ª série, no ano de 1985, quando meu pai faleceu, eu faltei alguns meses e peguei a turma de 1986. Em 1986 saí também no meio do ano, então eu finalizei o meu colegial no Objetivo. Perdão, colegial não, ginásio. Finalizei no Objetivo. Acabei não participando da formatura nem da minha turma, que era a turma de 85, e nem da turma de 86. Também não fiz o ginásio, porque eu acabei casando, grávida, não tinha terminado os estudos. Eu sou uma pessoa noturna, então eu gostava de estudar à noite. E na época minha mãe tinha me colocado no primeiro colegial no Objetivo, já que eu tinha me formado lá na 8ª série. E aí o diretor chegou para mim na metade do ano e falou: como que você consegue na metade do ano ter passado por nota e ter já repetido por falta? Minha mãe não queria me colocar numa escola particular do valor que era na época no Objetivo, né, que era o mais caro que tinha. Não queria me colocar pagando, já que ela achava que eu não queria estudar. Então eu fiquei sem fazer o colegial. O colegial eu só fui fazer novamente. Eu entrei no BR-Embac, uma escola estadual. A Glenis tinha 3 anos e eu fui fazer à noite. Aí eu fiz o primeiro colegial no BR-Embac e logo na sequência surgiu um exame de suplência. Acho que foi um dos primeiros exames de suplência que tinha, na qual você poderia eliminar o primeiro, o segundo e terceiro ano do colegial através de uma prova de todas as matérias. E aí eu fiz dessa forma, acabei passando nesse exame de suplência e terminei o colegial completo em 1994. No mesmo ano, eu estava estudando, então aproveitei e prestei a faculdade de Direito. E passei na faculdade de Direito. Infelizmente não consegui ser médica, que era o meu sonho ser médica, mas na época minha mãe não deixou ser médica, até porque eu não tinha condição, tinha filhos, né, marido, já na época tinha outras obrigações. Mas voltando lá atrás, Santa Escolástica, nossa, vivi minha vida lá, né? Comecei lá com 6 anos, no pré, com as madres. Me lembro muito bem da irmã Terezinha, nossa, como eu amava ela. Tanto que toda noite eu canto aquela canção Maria de Nazaré, que era ela que fazia questão que a gente cantasse. Me lembro muito do túnel, como todo mundo aí foi, eu não fui, não tive essa oportunidade. Me lembro da cantina que a gente recebia gratuitamente aquele pãozinho, né? A bisnaguinha com presunto e queijo para a gente comer. Meus pais entendiam que da 1ª à 4ª série e depois também você não tinha que comer fora da escola, então você não precisava ter dinheiro para cantina. Diferente do Mário, né? Não sei se todo mundo sabia. Lembra do Mário? Claro que todo mundo lembra. O Mário está aqui com a gente, vai até fazer churrasco pra gente. Mas, nossa, todo mundo falava do Mário. Eu era uma delas. Ele tinha livre-arbítrio na cantina. Nossa, ele pegava tudo que ele queria. E todo mundo, às vezes o que me sobrava, que eu conseguia pegar umas moedinhas, era comprar uma bandinha.
Ou um look, nossa, aquele look de bacon, era uma delícia. Mas, vamos lá. Eu sou muito, assim, me lembra muito tudo que eu passei, porque praticamente a infância a gente vive numa escola, né? E a escola, ela são as primeiras lições da sua vida. Você passa a ter conhecimento em todos os sentidos. As amizades. Eu nunca fui uma pessoa de fazer muitos amigos e até hoje, acho que todo mundo, não sei, para alguns, né, que eram os mais próximos, marcou muito a Betinha. Realmente a Betinha foi a minha amiga, companheira, irmã. Ela, só para vocês terem ideia, a Betinha só saiu da minha vida, não saiu, ela continua, claro, mas ela só parou de ter convívio comigo após o meu segundo casamento. Quando eu fiquei viúva, ela até o primeiro casamento, para vocês entenderem, até o primeiro casamento, ela morava na minha casa comigo. E quando eu fiquei viúva, ela voltou para minha casa. E também só saiu da minha casa no segundo casamento. Então essa realmente é uma amiga, que não é mais amiga, é uma irmã de alma, foi a que eu levei assim para a vida. As outras amigas foram fases, acho que como todo mundo teve, né? A gente tem uma fase de amizade, na qual a gente mudava muito de classe. Eu lembro, a gente queria às vezes cair numa classe, na A, na B, na C, às vezes a gente queria trocar. Então as amizades flutuavam dessa forma. Teve uma época que eu tinha muita amizade com a Tatiana, amizade com a Valéria, e várias aqui, né? Mas eu acho que eu era meio difícil, eu não sei. Acho que ninguém gostava muito de mim para poder ficar tendo amizade o tempo inteiro. Acho que eu era muito chata, muito ranzinza, ou briguenta, não sei. Então, o que eu posso falar do Santa Escolástica? Da primeira à quarta série, eu, eu ia para o Santa Escolástica, era tarde, né? A gente tinha as aulas à tarde. Nessa época, uma amiga muito que me marcou foi a Alessandra Alves. Nossa, a gente era muito amiga. Eu ligava para ela e eu lembro que meu avô tinha um cadeado no telefone para a gente não ficar ligando, né? A gente criança não ficar ligando. Eu aprendi a ligar do telefone, que era telefone discado na época, eu aprendi a ligar fazendo toque, tocando o telefone assim, que nem se fosse telégrafo. E para poder ligar para ela para conversar com ela. Eu lembro eu lembro até da rua que ela morava, Rodrigues Alves, acredite se quiser. Ela foi muito minha amiga da primeira à quarta série. Depois ela saiu. E depois até a quarta série, meu avô ia me buscar. Eu tinha um avô que chamava Avô Pacheco. Muitas mães conheciam ele porque ele chegava antes. Chegava com um saquinho de bala de mel. Ele distribuía para todo mundo as balinhas. Mas isso ele fazia na casa dele também. Ele levantava às 5 horas da manhã para varrer a calçada e ficava entregando para os operários que passavam, para as mulheres que passavam, tudo ali para pegar ônibus, ele entregava para todo mundo. Aí, quando meu avô faleceu, ele já não estava mais me levando, né? Eu já não estava mais até a quarta série, já estava indo de manhã. De manhã eu já ia a pé para o Centro Escolástico, porque eu sempre morei ali perto, na Vila Hortência. Aliás, que até hoje, ali eu nasci, cresci, casei, fiquei viúva, casei de novo. A casa ainda é minha, hoje é meu escritório. Mas eu passei a vida toda ali, na Rui Barbosa. E aí eu me casei, tive uma época antes do casamento, voltando um pouco ainda mais aqui com vocês, sobre a minha vida. Uma fase muito difícil para mim foi quando eu perdi meu pai. Eu era muito ligada ao meu pai. De 13 para 14 anos eu perdi meu pai, que foi exatamente o ano que eu repeti, 85. Ali eu meio que dei uma de adolescente rebelde. Me rebelei um pouco. Mas foi difícil a perda dele para mim. E nessa época eu
queria fazer assim algo que eu não fazia. Eu acho que eu mudei muito minha personalidade naquele período. Acho que quem não foi, né? Um rebelde sem causa, todo mundo aqui foi. Aí eu passei a conviver com a minha mãe, e minha mãe sempre foi uma pessoa que o convívio da gente era é, meio frio, meio esporádico, porque minha mãe sempre trabalhou muito, e o meu pai já era aposentado na época, né? E, então ele convivia muito comigo. Primeiro eu convivi com os meus avós até 1983, quando meu avô faleceu. Eu fui criada pelos meus avós, né? Meus pais deixavam os meus avós de manhã e só iam buscar no final da tarde. Então praticamente foram eles que me criaram. Tanto que eu tenho poucas lembranças, assim, diretamente com a minha mãe, no dia a dia, até essa data de 1985. Tenho, assim, lembranças que, às vezes, as fotos nos trazem, sabe? Quando você olha as fotos, ou algumas coisas mais marcantes. E aí, depois disso, passei a conviver com a minha mãe, comecei a trabalhar, ela era chefe do INSS, comecei a estagiar lá, né? Porque aí, adolescente rebelde tem que trabalhar, não tem jeito, pode ficar em casa, não. Então, comecei a trabalhar no INSS, como estagiário. E aí, eu estava sob a visão lá dela, né? Sob a supervisão dela. Mas aí foi ali que começou toda a saga da minha vida, foi ali que eu comecei a entender o que era realmente você trabalhar, ganhar, para você poder ter o que é seu. E a partir de 1985 eu trabalhei no INSS. Quando eu falei para vocês que eu passei na faculdade, eu já trabalhava, porque minha mãe se aposentou quando minha filha nasceu, em 1991. Logo que ela se aposentou, nós abrimos o escritório, era somente eu e ela. E a gente trabalhava muito, realmente. Só para vocês entenderem, a gente distribuía a senha para o cliente ser atendido. E era só eu e ela. Fazia a contagem na mão. Então foi o que eu fiz a vida inteira. Aposentar as pessoas. Eu mesmo não consegui me aposentar. Aí, após... Eu casei, né? Como eu já disse para vocês, casei grávida. Após o nascimento da Glynis, eu estudei, voltei a finalizar o ginásio, passei na faculdade, comecei a fazer faculdade. E aí eu fiquei viúva. Meu marido sofreu um acidente de carro. Foi uma fase muito difícil e um divisor de águas na minha vida. Meu marido estava voltando de uma viagem e foi ultrapassar um caminhão e o caminhão passou por cima do carro. Ele permaneceu 60 dias na Unesp de Botucatu, porque ele sofreu um acidente ali entre Barra Bonita e Botucatu. Só que eu tinha um filho de 6 meses. E eu tive que sair no dia, na noite, com a roupa no corpo. Eu fui ficar lá, né? Deixei meu filho aqui de 6 meses, minha filha de 5 anos. E eu fiquei lá à mercê do Bradesco na época, porque o Bradesco me colocou num hotel, ele pagava comida, transporte, mas depois que passou 30 dias ele não queria pagar mais nada. Então foi uma fase muito difícil, né? Porque tem muita gente que acha que eu sempre fui mimado, é filha única, mas não. Se eu almoçava, eu não jantava, né? As enfermeiras da UTI, inclusive, chegaram a fazer sopa para mim. Ninguém foi me visitar. Uma única vez que minha mãe foi me visitar, ela levou uma caixa de pastas de clientes para mim fazer contagem na mão, porque era eu que fazia. Então isso daqui eu estou contando para vocês é uma coisa muito íntima, mas que para mim hoje eu não tenho trauma desse período, porque eu acho que isso foi, como eu falei para vocês, foi um divisor de águas na minha vida. Que eu acho que é muito importante, mas também acho que cada um passa o que tem que passar, e Deus não dá o frio maior que o cobertor que a gente tem. E eu voltei para a faculdade, ele ficou lá 60 dias, consegui que ele fosse transferido para cá, ficou só 5 dias aqui e não resistiu.
eu me revoltei porque eu entendia que ele desistiu, mas eu não tinha desistido, porque eu permaneci lá por 54 dias na porta da UTI, o dia inteiro. E eu, na época, achava que ele tinha desistido, né? Eu já tinha arrumado um quarto com cama hospitalar, com tudo. Mas eu sou uma pessoa muito resiliente, sou uma pessoa muito. Eu levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima, sabe? Eu não fico me fazendo de vítima. É por isso que eu estou contando aqui para vocês que o que eu estou falando não me causou trauma. Não, estou contando um acontecimento real da minha vida, que mudou a minha vida de inúmeras formas, inúmeras maneiras. Voltei para a faculdade. Voltei para a faculdade, 5 dias depois da morte dele, voltei para a faculdade fazendo prova atrasada e vamos que vamos. Que vamos, tem 2 filhos para sustentar, né? E foi lá. Foi lá que 1 ano depois eu conheci meu marido, o Leandro. Conheci ele, nós namoramos. Ele tinha 23 anos quando ele assumiu meus filhos a mim. Acredite se quiser, eu sou 5 anos mais velha que ele, então eu estava com 28. Ele foi morar na minha casa com a minha mãe e com a minha sogra, a mãe do primeiro marido. Minha sogra amada, Celina. Que ele passou, ela tratava ele como se ela fosse sogra dele e eu como filha. E ela sempre me amou como se eu fosse uma filha. E aí, quando isso foi em 98, quando foi em 2000, minha mãe falou, tá na hora de a gente sair da casa e deixar a casa para vocês. Isso na Rui Barbosa. Eles saíram. E aí nós passamos a conviver somente eu, o Leandro e meus 2 filhos. E aí foi a nossa convivência. E hoje, ele também é advogado, porque nós conhecemos na faculdade, nos estudamos juntos, nos formamos juntos, fizemos pós-graduação juntos, mas ele optou por ser CLT, como todo mundo diz. Mas para mim é chão de fábrica, porque ele gosta de ter o salário no final do mês, sabendo quanto ele vai ganhar. Ele diz que ele tem horário para entrar e horário para sair, vai ter cartão. Não é o caso, óbvio, mas é uma brincadeira que eu faço com ele. E ele praticamente criou meus filhos, né? Praticamente não, criou meus filhos. Tanto que em um aniversário, após o Júnior ter completado 18 anos, eu acho que mais tarde, acho que depois que foi aprovada a lei da paternidade socioafetiva, o Júnior tinha uma amiga que trabalhava no cartório, preparou tudo e no dia do aniversário do Leandro levou o Leandro para assinar a paternidade socioafetiva do meu marido em relação ao meu filho. Hoje meu filho tem 2 pais na certidão de nascimento, 4 avós. E a minha filha não poderia fazer dessa forma, porque a lei descreve que você tem que ter 16 anos de diferença entre o pai e o filho. E a Gline só tinha 15 anos e meio. Então ela entrou na justiça solicitando essa paternidade socioafetiva, foi deferida. E hoje os 2 são filhos paternos em certidão de nascimento, né, comprovada ali. Meu marido tem também, acho que algo nele, porque ele passou a fazer parte da nossa vida com 23 anos e nós não tivemos filhos. Não que tenha sido uma opção dele, né? Eu não engravidava e aí fomos tentar fazer uma inseminação artificial. Aí descobrimos que ele tinha um problema de varicocele, operou, mas não deu certo. E o médico já havia falado que essa inseminação normalmente é na terceira, mas na primeira tentativa que não deu certo, ele falou que ele não queria mais. Porque se ele não tinha conseguido na primeira tentativa, é porque Deus não queria, e que ele já tinha os filhos dele. Então, nós somos felizes, ele é feliz. Acho que de repente lá dentro deve ter uma coisinha assim, poxa, também queria. Mas ele é muito feliz e ama os filhos muito mais
do que eu acho que qualquer outra pessoa. E para minha alegria completa, para fechar com chave de ouro, veio a minha neta. Ah, meu Deus, minha neta. Minha neta é minha vida, minha luz, é tudo. Gente, quem não tem neto ainda, se prepare, porque a hora que vocês tiverem neto, isso é uma coisa de outro mundo. Ter neto, ter neto é, não sei explicar, é um sentimento que preenche você lá dentro, sabe? Antonella. Antonella é a luz da minha vida. Antonella é por ela que eu acabo fazendo tudo nesse momento que ela, em todos os momentos difíceis da minha vida. Depois que ela nasceu, eu tive alguns, eu fico pensando nela assim, puxa, eu não estou pronto para morrer ainda. Quero curtir ela mais um pouco. Mas aí o que aconteceu? Só para mim retomar a minha vida profissional para vocês. Chegou em 2019, um pouco antes da Covid. Acho que a Covid começou em 2019, né? Eu me lembro muito bem de 2019, porque foi quando aprovada a lei pelo Bolsonaro, que foi a lei que acabou comigo, porque foi a lei que acabou com a aposentadoria. E aí eu passei a... Aí nós pegamos a época da Covid, e aí eu passei a me frustrar totalmente na minha vida. Porque uma pessoa que participou de todas as leis da Previdência Social, uma pessoa que só fez aposentadoria na vida, que viveu aposentando todo mundo, a lei que foi aprovada em 2019 foi uma coisa assim que, olha, não existe mais aposentadoria. E eu sempre convivi com pessoas que esperavam a aposentadoria, que trabalham uma vida para se aposentar. Então era uma coisa, olha, eu trabalho e eu vou me aposentar. Só que cada vez que ia um cliente depois da lei, eu via no rosto, via na face do cliente, uma frustração, sabe? Quando antigamente eu falava, olha, falta 1 ano, 2 anos, você é feliz. Ele se projetava, se programava para aposentar. E aí, depois da lei, eu falava, olha, falta 11, falta 12. Então existia uma frustração. E eu me frustrava, porque eu sempre fui uma pessoa que eu pego muito sentimento dos outros. Eu faço muita questão de viver o sentimento das pessoas. E aquilo, a frustração daquilo foi, sabe, foi uma coisa que foi assim, me deixando assim, decepcionada com a minha profissão. E como eu só fiz isso a minha vida inteira, eu falava assim, é o que eu sei fazer. E aí eu tinha meus filhos, meu filho, Júnior, Alex Júnior. Ele é posso ser meio coisa, mas é um menino de ouro, menino prodígio. Ele nunca tirou uma nota menos que 9. Ele fez faculdade, passou na faculdade aos 17, terminou a faculdade sem tirar uma nota menos que 9. Aliás, que a única briga que ele teve com a esposa dele, que também estudou com ele, foi a primeira namorada, foi quando ela tirou 10 e ele tirou 9. Fez pós, se tornou diretor da OAB, criou a Lei Municipal da Assistência Judiciária Gratuita. Hoje está com 30 anos e passou a ser sócio majoritário do meu escritório, com atualmente de 2023 até agora em 3 anos, com 500 ações protocoladas. Então é um menino prodígio. E quando eu vi que 2 anos antes de eu me aposentar, final de 2022, eu coloquei ele já como administrador. E eu vi que ele tinha condição de ser um ótimo administrador. Quando eu vi isso, eu falei, isso cai fora. Minha filha também é advogada, mas não tem a mesma perspectiva, mesma característica, a mesma forma de trabalhar, de pensar.
Parece que ela fez 3 faculdades, quando não teve mais jeito, aí ela foi pro direito mesmo, não tinha outra opção. E aí eu falei, olha, tô caindo fora, não aguento mais. Isso daqui pra mim tá me dando... Eu não tenho mais prazer em trabalhar, né? Eu continuava atendendo e cada vez eu ia diminuindo dias de atendimento. Aí chegou um ponto que eu ia só um dia na semana. Colocava de 15 em 15 minutos. Porque para quem viveu 38 anos só falando de aposentadoria, chegou uma hora que eu deixava nem o cliente falar. Eu já sou afobada, já sou ansiosa. O cliente chegava e já sabia até o que ele queria. E atendia quase 30 pessoas no dia, de 15 em 15 minutos. Estava tudo dentro da cabeça. Hoje não tem mais nada. Hoje eu não sei nada. Esqueci. Não me pergunte porque apagou minha mente. Não sei mais nada. Não quero saber. Brincadeira. Então alguma coisa ficou aqui dentro. Mas, dando continuidade, né? Chegou em 2024, em dezembro, eu falei, olha, meu último dia 5 de dezembro de 2024. Saí do escritório, entre aspas, né? Porque tem uma parcela lá ainda dentro da sociedade, a sociedade é entre meu filho, eu e minha filha. E fiquei um ano pensando o que eu podia fazer, o que eu podia fazer, o que ia fazer, o que eu não podia fazer. Quase um ano. E não cheguei a lugar nenhum. Entrei numa depressão. Olha, para quem trabalhou desde os 15, eu não sabia mais. Quando chegou em outubro, eu sempre gostei de fazer joia sozinha. Sozinha não, quem sou eu para fazer uma joia? Hoje, daqui a pouco, quem sabe eu até posso fazer. Mas só para abreviar rapidinho, ou surge uma oportunidade, isso vai ser em outro período, em outra época que nós vamos ter oportunidade de contar, que a Lu já me avisou, não é hora para fazer propaganda. Eu passei a ser empresária, então de advogada eu passei a ser empresária, e hoje eu sou uma designer de joias. Hoje eu desenho joias. Administro 2 lojas e desenho joias, né? Tenho minha sócia que é Eurives, e aí nós duas, na loucura, estamos trabalhando a todo vapor. Algo que aprendeu errando. Gente, a gente erra o tempo todo. E o mais importante é a gente aprender com os erros. Porque errar, como todo mundo diz aquela frase, errar é humano. Mas o mais importante de tudo isso é você não errar novamente. Aprender com esse erro. Se você tiver que errar de novo, erra, mas sempre tentando não errar, né? E eu sou uma pessoa que eu entendo que o ser humano, ele vai errar muitas vezes, muitas vezes. O mais importante do erro é você aprender com ele, se perdoar por errar. Eu acho que isso é muito importante, porque se você não se perdoar, você não consegue não errar novamente. E se você não se perdoar e não tentar mudar, isso vai gerar um trauma, né? Mas é nós, né? Nós somos assim. E mais uma que eu vou responder aqui. Uma lição que você gostaria de ter aprendido antes. Uma lição. Gente, não sei. Lição, sei lá. Uma lição de história, que eu repeti com a Vânia. Não, brincadeira. Eu acho que não tem lição. Eu causei meus erros, eu errei, né? Não causei, errei. Devo ter causado alguns traumas nos meus filhos, ou em alguém, mas isso faz parte da vida, ninguém é perfeito. E gostaria de ter aprendido essa lição de como não fazê-lo, né? De como não errar. Mas não existe, não existe. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu destino, cada um tem o seu karma. Cada um é cada um. Nós somos pessoas únicas, né? Filhos únicos de Deus.
Não somos iguais. E não tem lição de outra pessoa que sirva para nós. A nossa lição é a nossa missão. A nossa lição é só nossa. Não tem como você pegar a lição de outro. É o que eu falo muito para minha filha. Se você puder evitar determinadas situações, para mais tarde você não sofrer. Mas ela fala, cada um tem o seu. Infelizmente é verdade. Cada um tem o seu, cada um vai ter que passar pelo seu. Vai ter que aprender sozinho. Não existe nenhuma lição anterior que vá mudar o seu caminho. Que vá mudar o que você vai fazer, de forma como que você vai fazer, de forma como isso vai refletir nas pessoas ao seu redor, nas pessoas que você ama. Então, essas são as minhas respostas para a lição de casa da Lu. Gente, obrigado. Mais uma vez, muito feliz por todo mundo estar aqui reunido. E agradeço a Deus pela minha neta. Ai, gente, eu não queria que eu fizesse agora, porque é o mês de julho, é dia das avós, dos avós. Só para fazer um parênteses aqui, meu marido é um pai babão, um avô babão. Eu acho que ele não foi de pai, porque ele não teve tempo de curtir o suficiente, né? Porque a gente, quando é avô, avó, a gente só vê a curtição. A gente ensina, claro que a gente ensina. Meu marido faz lição de casa com ela, brinca de escolinha, né? Ela é a diretora, ele é o aluno, né? Ela é a diretora, professora, ele é o aluno. Ela deixa de castigo, ele quer ir no banheiro, ela fala que não pode, só na hora do intervalo. Ele é o avô babão. E eu sou a avó que faz tudo. Ah, abriu a boca, a avó já comprou, já tá lá. A avó tá brincando de tudo que você pode imaginar. A avó faz de tudo. Mas é uma delícia. Porque na hora de ir embora, vai embora com a mãe, ou vai embora com o pai, porque eles se divorciaram. Mas ela é realmente, como eu já disse anteriormente, a luz da minha vida. Meu sopro de vida. E espero que vocês tenham a oportunidade de curtir isso também, que sejam avós, porque é maravilhoso. Então, para quem já é avô, avó, acho que eu conheço é só a Júlia no nosso grupo. Eu parabenizo nesse mês de julho e também me parabenizo porque eu amo ser avó. E olha que coisa linda que eu ganhei, essa bonequinha, né? Que acho que me representa, e foi um mimo muito bonitinho. Queria agradecer quem fez, e é muito bonita, viu? Com carinho. Olha aqui, agradeço quem fez. Gente, obrigado. Viu? A gente se vê em setembro, nosso encontro. Beijo para todo mundo.